Fala, torcedor rubro-negro. Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. E se eu te dissesse que o futuro de um atacante do Flamengo pode estar em jogo? Nos bastidores, as especulações sobre a saída de jogadores estão a todo vapor, e muitos nomes estão sendo cogitados para deixar o clube na próxima janela de transferências. Será que estamos prestes a ver uma reformulação significativa na equipe? Fique ligado, porque vamos explorar as possibilidades e as possíveis mudanças que podem impactar o nosso Mengão. Nos bastidores do Flamengo, uma verdadeira tempestade se forma em torno do futuro do atacante equatoriano Gonzalo Plata. A possibilidade de sua saída do clube tem gerado uma série de especulações, e o clima interno parece estar em ebulição. A insatisfação em relação ao jogador não é apenas um rumor, é uma questão que envolve a diretoria e a performance do atleta dentro de campo. Como um dos principais nomes em pauta, a pergunta que não quer calar é: será que Gonzalo Plata está prestes a deixar o Flamengo? Os descontentamentos com o jogador, especialmente por conta de suas expulsões, têm dado margem a uma série de discussões. O presidente BAP estaria particularmente irritado com a situação, o que tem colocado o futuro de Plata em xeque. Embora o Flamengo tenha recebido sondagens para negociar o atacante na próxima janela de transferências, a diretoria mantém uma postura cautelosa, afirmando que qualquer decisão a respeito do futuro do jogador será tomada somente ao final da temporada. A prioridade agora é o Brasileirão e a Libertadores. Vamos avaliar a situação do Gonzalo no momento certo, afirmou um membro da diretoria. Esse cenário de incertezas não surge do nada. Gonzalo Plata, desde que chegou ao Flamengo, tem enfrentado uma série de altos e baixos, e suas atuações têm sido frequentemente analisadas sob um microscópio. O jogador, que chegou com grande expectativa, não conseguiu manter a regularidade esperada, o que acentuou as críticas em um clube que vive a pressão de conquistar títulos. O Flamengo, que historicamente é um dos gigantes do futebol brasileiro, sente a necessidade de ter um elenco coeso e competitivo, principalmente com a proximidade de competições decisivas. As implicações dessa situação vão muito além da simples saída de um jogador. A possibilidade de uma reformulação no elenco pode impactar diretamente as estratégias do clube para a próxima temporada. Com foco em reforçar o ataque, nomes como Beltrán e Tati Castellanos surgem como alvos prioritários na mira do Flamengo. Enquanto a equipe se prepara para enfrentar o Sport no dia 15 de outubro, a dúvida em relação ao futuro de Gonzalo Plata paira sobre o ambiente, criando um clima de expectativa e ansiedade entre os torcedores. Quais serão os próximos passos da diretoria? A resposta pode definir não apenas o futuro do atacante, mas também a trajetória do Flamengo na busca por títulos. A possível saída de Gonzalo Plata do Flamengo pode trazer repercussões significativas tanto dentro do elenco quanto na estratégia do clube para o futuro. A insatisfação com o jogador, especialmente devido às expulsões que impactaram o desempenho da equipe, levanta questões sobre a necessidade de uma reformulação mais ampla. Se o atacante realmente deixar o clube, isso poderá abrir espaço para novas contratações e uma reorganização tática, fundamental para a busca de resultados mais consistentes. A diretoria, ao optar por adiar a decisão sobre o futuro de Plata até o fim da temporada, demonstra uma estratégia cautelosa, que visa preservar a estabilidade do grupo em um momento crítico. As reações em torno da situação de Plata não se limitam ao clube. Jogadores, comissão técnica e torcedores têm acompanhado de perto as movimentações do mercado, gerando um clima de expectativa. A insatisfação do presidente BAP é um indicativo de que a paciência com o jogador está se esgotando, e isso pode influenciar a dinâmica do elenco. Além disso, a pressão por resultados e o desejo de reforçar o ataque somam-se ao contexto, tornando a situação ainda mais delicada. Nesse cenário, os rumores sobre outros nomes que podem chegar ao Flamengo, como Beltrán e Tati Castellanos, só aumentam a curiosidade e a ansiedade em relação às decisões que serão tomadas nos próximos meses. Olhar para o futuro é inevitável, e os próximos dias prometem ser cruciais para o Flamengo. Se Gonzalo Plata for realmente negociado, o clube terá a oportunidade de buscar um novo atacante que se encaixe no perfil desejado, talvez até mesmo um jogador que traga um novo ânimo ao time.
Por outro lado, a continuidade do equatoriano poderá ser uma chance de reabilitação, dependendo de como ele se comportar nas últimas partidas da temporada. À medida que o Flamengo se prepara para enfrentar o Sport e lutar pela liderança do Brasileirão, a definição sobre o futuro de Plata e as movimentações no mercado de transferências se tornam tópicos centrais para os torcedores e a diretoria. A expectativa é alta, e tudo pode mudar em questão de dias, com impactos diretos na próxima temporada. Você já parou para pensar no impacto que as palavras de Pedro podem ter no ambiente do Flamengo? Se ele voltar é porque não precisam de mim. Essa declaração levanta questionamentos profundos sobre a dinâmica do elenco e a confiança do jogador. Afinal, será que essa polêmica pode abalar a moral do time em um momento tão crucial da temporada? Vamos analisar o que isso significa para o futuro do Flamengo e como essa situação pode afetar a performance da equipe dentro de campo. Fique ligado, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Fala, torcedor rubro-negro. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Pedro sempre foi uma pessoa introspectiva, refletindo sobre as relações que cultivava ao longo da vida. Sua frase, "se ele voltar é porque não precisam de mim", ecoava em sua mente como uma verdade amarga, uma conclusão que ele havia chegado após anos de observações e experiências. Para ele, o retorno de alguém que havia partido não significava necessariamente um desejo de reconciliação ou um laço fortalecido, mas sim uma evidência de que a ausência do outro não tinha causado a transformação esperada. Era como se o espaço deixado pela partida se tornasse um vazio que, ao ser preenchido novamente, revelasse a fragilidade das conexões humanas. Pedro se sentia como um espectador em sua própria vida, assistindo às idas e vindas das pessoas ao seu redor, e questionava se realmente fazia parte da história que se desenrolava à sua frente. Essa reflexão o levava a considerar o significado do pertencimento e da necessidade. Para ele, a ideia de ser indispensável era um fardo que muitos carregavam, mas que, na verdade, poucos conseguiam sustentar. A vida era um ciclo de chegadas e partidas, onde as expectativas de que alguém voltasse poderiam ser um sinal de que o amor e a amizade eram, na verdade, mais voláteis do que se imaginava. Pedro se perguntava se as relações verdadeiras não seriam aquelas que resistem ao tempo e à distância, que se mantêm vivas mesmo quando a presença física não é mais uma constante. Ele se via em um labirinto emocional, tentando desvendar as razões pelas quais alguns se afastavam e outros retornavam, e se perguntava se sua própria existência tinha um valor real para aqueles que o rodeavam. A dor da rejeição e a angústia da solidão eram sentimentos que Pedro conhecia bem. Cada vez que alguém que ele valorizava decidia partir, uma parte dele se fechava, e a frase que se tornará um mantra em sua mente servia como um mecanismo de defesa. Se a pessoa retornasse, ele estaria pronto para acolhê-la, mas ao mesmo tempo, não poderia evitar a desconfiança que surgia em seu coração. Ele temia que a volta fosse apenas um reflexo da incapacidade do outro de seguir em frente, uma forma de se agarrar ao que era familiar sem realmente reconhecer o que havia sido perdido. Essa ambivalência o assombrava, fazendo com que ele se perguntasse se era melhor viver na incerteza ou aceitar a dor da partida como uma parte inevitável do existir. Com o tempo, Pedro começou a entender que sua frase não era uma condenação, mas um convite à reflexão. Ele percebeu que as relações humanas são complexas e multifacetadas, e que cada retorno traz consigo a possibilidade de um novo começo. A frase que antes o aprisionava agora se transformava em um lembrete de que, independentemente das voltas da vida, o mais importante era a capacidade de se reinventar e de acolher tanto os que partem quanto os que retornam. Com isso, Pedro encontrou um novo significado para sua existência. Ele não era apenas um personagem secundário na vida dos outros, mas sim um protagonista de sua própria história, capaz de moldar suas conexões e de valorizar cada momento, seja de partida ou de reencontro. A recente polêmica envolvendo o Flamengo tem o potencial de gerar repercussões significativas para o clube em diversas frentes, impactando não apenas o desempenho em campo, mas também a imagem institucional e a relação com os torcedores. Em um ambiente repleto de expectativas e pressão, qualquer desvio do foco pode criar um clima de instabilidade, que tende a se refletir no desempenho dos atletas. Os jogadores,
muitas vezes, sentem o peso da cobrança externa e interna, e a distração gerada por controvérsias pode ser um fator determinante para a perda de rendimento. Assim, o Flamengo, que já carrega a responsabilidade de ser um dos clubes mais vitoriosos do Brasil, enfrenta o desafio de manter a serenidade em meio a um turbilhão que ameaça abalar a confiança do grupo. Além disso, a polêmica pode afetar diretamente a harmonia do vestiário, um espaço que deve ser sinônimo de união e força coletiva. Rumores e especulações podem se espalhar rapidamente, criando um ambiente de desconfiança entre os jogadores e a comissão técnica. Se não for administrada com cautela, essa situação pode resultar em divisões internas, prejudicando a coesão necessária para enfrentar adversidades em campo. A luta por títulos, que já é intensa, pode se tornar ainda mais complicada se o foco dos atletas se desviar das estratégias e planos de jogo, levando a um comprometimento na performance durante as competições. Ademais, a repercussão negativa da polêmica pode influenciar a relação do Flamengo com seus torcedores, um aspecto crucial para o sucesso e a sustentabilidade do clube. Os fãs, conhecidos por sua paixão ardente, podem se sentir desiludidos e afastados se sentirem que a administração do clube não está à altura das suas expectativas. A conexão emocional que une o clube e sua torcida é um dos pilares que sustentam o Flamengo, e qualquer abalo nessa relação pode resultar em uma diminuição do apoio nas arquibancadas, afetando a atmosfera dos jogos e, consequentemente, o desempenho da equipe. É preciso que a diretoria atue rapidamente para recuperar a confiança e garantir que os torcedores se sintam parte do processo, reafirmando a identidade e os valores que sempre foram a base do clube. Por fim, a gestão da crise gerada pela polêmica é um teste importante para a diretoria do Flamengo. A capacidade de se comunicar de forma clara e transparente com os envolvidos, desde os jogadores até os torcedores, será determinante para superar essa fase conturbada. Um posicionamento firme e coerente pode ajudar a mitigar os danos e a restaurar a imagem do clube, mostrando que, apesar das adversidades, o Flamengo é capaz de se reerguer e manter seu legado. Nesse sentido, a habilidade da direção em transformar uma crise em uma oportunidade de crescimento e fortalecimento da equipe será fundamental para que o clube siga em frente, sem que a polêmica se torne uma sombra permanente sobre o seu futuro. A opinião dos torcedores do clube é um tema que transcende as simples estatísticas de desempenho em campo, refletindo uma conexão emocional profunda que cada um deles estabelece com a equipe. Para muitos, ser torcedor não se resume apenas a assistir a jogos ou acompanhar resultados, é uma experiência que envolve paixão, identidade e um senso de pertencimento. As arquibancadas, repletas de vozes que ecoam cânticos, são o palco onde se manifestam os sonhos e as esperanças de milhares, que encontram na camiseta do time uma extensão de sua própria história e de suas raízes. Ao longo das décadas, essa relação foi moldada por vitórias memoráveis, derrotas amargas e momentos que se tornaram eternos na memória coletiva. Os torcedores costumam expressar sua opinião de maneira veemente, seja nas redes sociais, nos debates de bar ou nas reuniões informais entre amigos. Nesses espaços, a análise crítica sobre o desempenho da equipe ganha vida, e a insatisfação com certos aspectos pode ser sentida no ar. Muitos deles discutem as táticas do treinador, a performance dos jogadores e até mesmo as decisões da diretoria, mostrando que não há espaço para a indiferença. A fervorosa defesa do clube, por parte dos torcedores, é frequentemente acompanhada de uma análise minuciosa, onde cada lance é reavaliado, cada erro é debatido e, muitas vezes, a esperança é renovada no próximo jogo. Essa dinâmica revela a complexidade do relacionamento entre a torcida e a equipe, que, embora possa ser repleta de críticas, é, acima de tudo, marcada por um amor incondicional. Além disso, a diversidade de opiniões entre os torcedores também é notável. O que para um pode ser um erro crasso, para outro pode ser uma oportunidade de aprendizado. Essa pluralidade de pensamentos cria um ambiente rico para o debate, onde a paixão pelo clube une pessoas de diferentes idades, origens e visões de mundo. É comum encontrar torcedores que, mesmo diante de uma fase negativa, mantêm uma crença quase mística de que a virada está próxima, enquanto outros, mais pessimistas, podem já ter perdido a fé nas promessas do futuro. Essas nuances mostram que, apesar das discordâncias, todos compartilham um amor profundo pela instituição, e essa é a força que mantém o clube vivo na mente e no coração de seus apoiadores. Por fim,
As manifestações de carinho e crítica dos torcedores também se refletem em momentos de celebração e luto. Quando a equipe conquista um título, as ruas se enchem de alegria, e as festas se estendem por dias, enquanto, em tempos de crise, a tristeza e a frustração se tornam palpáveis. Os torcedores se uniram em torno de um mesmo sentimento, uma verdadeira irmandade que, mesmo em meio a instabilidades, se ergue em defesa do seu clube. Esse vínculo emocional é o que realmente define o que significa ser torcedor, não apenas um espectador, mas um protagonista em uma